Graças e paz, meus irmãos. Meu nome é José Santos e eu, juntamente com o pastor Roberto Mariano, ministramos a aula O Cristão e o Sofrimento na Escola Bíblica Dominical de 2020 da Primeira Igreja Batista de Santo André. A aula de hoje tem como título Força na Fraqueza. E nosso texto base é 2 Coríntios 12, dos versos 1 ao 10. Amém? Nós, como seres humanos, a gente não gosta de admitir erros, não admitir fraquezas, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? Os grandes heróis da nossa sociedade, aqueles que a gente admira, são pessoas inabaláveis, são pessoas que, apesar das dificuldades, das adversidades, eles permanecem firmes, né? Firmes e focados, né? Porém, a realidade de muitos é um pouco diferente, né? Dor, sofrimento, tribulações, angústias, perdas são constantes, estão presentes constantemente na vida de muitos por anos a fio. E o que será que essa pessoa tem? É menos espiritual que os demais? Ou será que essas adversidades, que essas tribulações sofridas são frutos de pecados não confessados? Assim como sugeriam os amigos de Jó. Pode até ser, né? Porque pecados não confessados traz consequências terríveis, né? Para a vida do crente. Porém, nem sempre é assim. Porém, nem sempre quando passamos por dificuldades, essas dificuldades são fruto de pecados não confessados, né? Então a gente não gosta mesmo de admitir fraquezas. A gente, até mesmo nos testemunhos que a gente ouve em nossas igrejas, né, a questão da adversidade, do sofrimento, ela é deixada de lado, nunca é citado. E quando é citado, é sempre para dar uma ênfase maior na volta por cima. Por exemplo, eu vi aqueles testemunhos da pessoa falando que não tinha o que comer, chegou a passar fome e que hoje elas têm uma vida abençoada, elas têm até carro zero. Aquelas pessoas que falam, eu nunca tive oportunidade na vida, mas hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho uma vida abençoada, hoje eu sou um diretor de uma grande multinacional, né? Então, por natureza, somos fracos mesmo. Por mais que a gente tente mostrar um ar de superioridade, nós somos fracos, né? O Salmos 8, no versículo 3 e 4, o salmista faz uma pergunta inquietante, né? Ele pergunta: quem é o homem para que com ele te importes? E quem é o filho do homem para com ele te preocupes? Né? A resposta é única, é somente uma, não é nada, né? Nós somos pó, né? E aí eu deixo duas reflexões para a gente tentar responder durante a aula, para a gente entender melhor essa questão, né? Então a primeira pergunta é: por que as pessoas tentam esconder as suas fraquezas para se mostrarem fortes? E uma segunda questão ainda mais impactante: o que faz uma pessoa forte ou fraca, né? Vamos tentar descobrir, vamos tentar responder essas duas questões, essas duas reflexões na aula de hoje, né? E como eu falei, a nossa aula tem como texto base o texto de 2 Coríntios 12, dos versos 1 a 10, que eu gostaria de ler com os irmãos. Então vamos lá. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem sim me gloriarei, mas não em mim mesmo,
a não ser nas minhas fraquezas. Porque se eu preferisse gloriar-se, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense ao meu respeito mais que em mim vê ou de mim ouve. E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: a minha graça é suficiente para você. Em outras palavras, em outras versões, ele diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meus irmãos, Paulo, ele tem uma revelação tremenda da parte de Deus. Uma revelação maravilhosa. E de tão maravilhosa que foi essa revelação, o próprio apóstolo Paulo tem dificuldade de descrevê-la, né? E ele continua no texto. E para que ele não se exaltasse demais pela grandeza dessa revelação, foi-lhe permitido um espinho na carne, né? E o apóstolo Paulo ora 3 vezes ao Senhor para que tire esse espinho da carne dele, mas o Senhor o recusa, dizendo que a graça dele era suficiente. E aí eu queria trazer um fato, né? Uma pergunta. O que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo, né? A Bíblia não deixa muito claro o que seria isso, né? A gente tem algumas sugestões de alguns estudiosos, né? E aqui eu quero colocar, tem muitas versões, muitas sugestões, mas eu quero citar apenas algumas. Eu vou citar apenas 4, né? A primeira aqui era uma opressão, um tipo de uma tentação, né? E eles pensam que, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, ele era homem como nós, tinha as mesmas limitações, os mesmos desejos, as mesmas tentações, e alguns acham que isso seria uma opressão, um tipo de uma tentação, até mesmo sexual, quem sabe, né? Acredita-se que o grande teólogo João Calvino acreditava nessa hipótese, né? As outras 3 é referente mais à questão física, na questão que seria uma doença, né? E dentro dessas 3 hipóteses, tem 3 tipos de doenças que os estudiosos acham que seria esse espinho. Uma delas é a epilepsia. Acreditam-se que Paulo teria um tipo de epilepsia. Outros acreditam que esse espinho na carne seria uma depressão, né? Por ele falar tanto em sofrimento em suas cartas, né? E uma hipótese mais aceita no meio cristão é que Paulo teria um problema de visão, né? E essa sugestão é corroborada no livro de Gálatas, onde tem alguns textos que dá a entender que realmente Paulo tinha um problema de visão, né? Como no texto que diz que, se Paulo falando dos irmãos de Gálatas, que se fosse possível, esses irmãos de Gálatas daria até os próprios olhos para o apóstolo, né? E no final da carta, no capítulo 6, versículo 11, Paulo fala que com grandes letras vos escrevi essa carta, né? Apesar do que isso era um procedimento comum para o apóstolo Paulo, a maioria das suas cartas, ele não era ele mesmo que escrevia, mas um amanuense, ou seja, uma pessoa que escrevia enquanto ele estava ditando. Nos últimos versículos, nos últimos parágrafos das cartas, ele mesmo escrevia para dar uma ênfase maior no que aquilo que ele estava dizendo. Então, não importa se seria uma fraqueza, uma opressão, uma doença, né? Não sabemos
o certo, o que é esse espinho na carne. O certo é que era uma coisa que incomodava, né? Um espinho na carne é algo que incomoda, que machuca, que é doloroso, que é irritante, né? E o próprio texto, o próprio Paulo falando que seria como um mensageiro de Satanás para atormentar a vida dele. Em algumas versões da Bíblia, Paulo fala que esse espinho era um mensageiro de Satanás usado para esbofeteá-lo, né? Ao tal ponto de Paulo orar ao Senhor pedindo que tirasse esse espinho da carne dele, né? O fato é que Paulo, embora ele pudesse se gabar, né? Ele tinha até motivos de se gabar, ele preferia focar na necessidade, das dificuldades, né? No texto ele fala, eu bem que poderia me gloriar, me gabar, me orgulhar, né? Mas eu prefiro mais aquele homem, não aquele homem que teve aquelas visões maravilhosas, grandiosas da parte de Deus, mas naquele Paulo que passou por dificuldades, que passou por lutas e que superou todas elas, né? Confiando no Senhor, né? Então Paulo, ele quando ele fala de si mesmo, do seu ministério, da sua vida, né? Paulo ele não foca em quantas viagens missionárias ele fez, de quantas pessoas se converteram através de suas mensagens, de quantas igrejas ele fundou, né? De quantas curas, de quantos milagres ele realizou através da sua vida. Ao contrário, Paulo dá muito mais ênfase nas dificuldades que ele passou no seu ministério, nas lutas, nos sofrimentos. E se a gente for ver num capítulo anterior dessa carta que a gente está estudando, no 2 Coríntios 11, do verso 23 até o verso 28, Paulo dá uma lista enorme de sofrimentos, de tribulações, de percalços que ele passou em todo o seu ministério, né? E aqui a gente pode citar alguns. Ele fala que ele foi encarcerado, né? Encarceramento. Paulo foi preso várias vezes. Ele foi açoitado, tanto por judeus quanto por romanos. Ele foi apedrejado. Ele sofreu naufrágios. Ele passou por perigos no mar, no deserto, em rios, perigos com salteadores, com assaltantes. Passou noite sem dormir, passou fome, passou sede, né? Além da preocupação que ele tinha com todas as igrejas que ele fundava. E se tudo isso não bastasse, ele ainda tinha que conviver com esse terrível espinho que o atormentava e que o machucava e que os bofeteava a todo momento. Mas Paulo, ele não olhava para os seus grandes feitos, ele não se orgulhava disso, ele se orgulhava justamente nas dificuldades, né? Então, esse é a grande questão, porque quando a gente olha para os nossos feitos, quando a gente se orgulha, se a gente confia na nossa força, a gente está por si só, né? Mas agora, quando a gente depende do Senhor, aí sim a gente se torna forte, aí sim a gente vê a mão de Deus agindo através das nossas vidas, né? E eu quero trazer mais algumas questões para deixar como reflexão aos irmãos, para a gente pensar. Eu não vou responder, são perguntas pessoais, com cada um precisa responder no seu íntimo, né? Então a primeira questão é: se você tivesse passado por uma experiência semelhante à de Paulo, qual seria a sua reação? Em que você se gabaria? Como eu falei, Paulo ele teve uma experiência, né, com Deus fantástica, tremenda, né? E tão tremenda que foi, até ele mesmo teve dificuldade de
de descrever o que era aquele tipo de revelação, né? E se você tivesse um tipo de experiência como essa, o que você faria? Qual seria a sua reação? Por tão pouco a gente já se orgulha, por tão pouco a gente já se acha, né? Quanto mais recebendo uma revelação tão tremenda quanto essa, né? Em que você se gabaria? Essa é uma questão. Essa é uma questão para a gente pensar. Uma segunda questão. Qual que é o seu espinho? Você o considera grave o suficiente para orar sem cessar para que Deus o liberte? Como foi dito aqui, né? A Bíblia não nos deixa claro que tipo de espinho é esse que o apóstolo Paulo passou, né? Mas uma coisa é certa, era algo doloroso, era algo que incomodava, né? Ao ponto dele orar 3 vezes. 3 vezes. E qual que é o seu espinho? Talvez seja alguma coisa física mesmo, né? Alguma doença, alguma coisa que te incapacite de fazer aquilo que você mais gosta, alguma coisa que te proíbe de fazer a obra do Senhor. Não sei. Seria uma deficiência moral, por exemplo. Alguma coisa que você precisa estar vigiando o tempo todo para que Satanás não tenha motivos de te acusar. Talvez seja uma opressão, assim como foi dito, uma depressão, algo que passa a nossa vida e não cura, e que a gente não consegue superar. Talvez seja um trauma do passado, alguma coisa não perdoada, não resolvida, e que nos persegue a nossa vida toda. Qual é o seu espinho? Qual é o seu espinho? Você o considera grave o suficiente para orar a Deus para que o liberte? Qual é a sua resposta? E qual é a resposta que você acha que Deus te daria? Se você orasse ao Senhor: Senhor, tire de mim esse espinho. Será que Deus daria a mesma resposta que ele deu a Paulo? Não vou te livrar, a minha graça te basta. Ou será que ele, por misericórdia, por amor, ele te livraria? Ou será que, para ensinar você ou ensinar a nós sobre alguma verdade, alguma coisa, ele deixaria ou permitiria por um tempo esse espinho e depois o livraria? Não sei. Isso é uma questão pessoal. Mas o que você acha que seria a resposta de Deus a você num caso desse? Uma quarta pergunta: como a resposta de Deus a Paulo pode encorajar você? A gente sabe que para o apóstolo Paulo, Deus deu uma grande recusa. Não vou tirar. Aprenda a conviver com esse espinho, porque eu não vou tirar. A minha graça te basta. Não vou tirar. Se você recebesse a mesma resposta de Deus, o que essa resposta de Deus a Paulo pode encorajar você, ou ao contrário, pode desencorajar você que está passando, ou que tem também um espinho que está te incomodando, que está te perturbando? A gente não sabe.
E a última pergunta, meus irmãos, e a última reflexão, né? Qual tem sido a sua resposta a Deus diante das adversidades, né? E essa, acredito que seja a pergunta mais importante. Qual tem sido a sua resposta a Deus diante das adversidades, diante do espinho, diante do sofrimento? A gente não sabe qual que é o espinho que Paulo teve. O que a gente sabe é o seguinte, que todos nós temos os nossos próprios espinhos, cada um espinho diferente. Seja ele qual for, de qual natureza for, todos nós temos um espinho, algo que nos atormenta, algo que nos esbofeteia, algo que nos traz sofrimento, algo que nos traz dor. Isso é fato. A pergunta não é qual é o seu espinho, se você tem, porque tem, todos nós temos. A resposta a grande pergunta é: qual é a sua resposta diante de Deus nessas adversidades? Porque isso é o mais importante. Qual é a resposta que eu vou dar a Deus diante da dificuldade? E é isso que Deus espera de nós. A gente pode responder a Deus positivamente ou negativamente. A gente pode, na dificuldade, na tribulação, a gente fazer igual fizeram os israelitas no deserto: murmurar, reclamar, né? E a gente sabe qual foi a resposta de Deus a isso. Não foi uma resposta que Deus se agradou diante da adversidade, né? Ou a gente pode aceitar, a gente pode confiar em Deus, fazer igual o salmista: esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu as minhas orações. Então, o mais importante não é se eu tenho ou não tenho algum espinho. O mais importante é qual será a minha resposta diante desse espinho, diante dessa dificuldade. E é isso que Deus espera de nós, de mim e de você, uma resposta positiva a isso. Qual tem sido a sua resposta diante das adversidades? Tem sido positiva? Tem sido uma resposta que agrade a Deus? Ou tem sido uma resposta negativa? De murmuração, de reclamação, de resignação. Às vezes a gente não murmura, a gente não reclama, mas a gente fica resignado e a gente desiste, para de orar. Qual tem sido a sua resposta? Essa é a questão. Essa é a maior questão, é a mais importante. Qual tem sido a sua resposta diante das adversidades, diante dos espinhos que são colocados nas nossas vidas, muitas vezes para nos ensinar, para nos fazer mais parecidos com Cristo? E para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É lá, quando confiamos na nossa carne, na nossa capacidade, seja ela qual for, a nossa capacidade física, a nossa capacidade social, financeira, intelectual, espiritual, estamos por nossa conta. Muitas vezes a gente confia muito na nossa jovialidade, na nossa juventude. Fala: eu sou jovem, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está de doenças, os jovens às vezes se gabam: não, isso aí acontece mais com velhos, né? E a gente vê que tem morrido muitos jovens, né? Então não é confiar porque eu sou jovem que eu sou imbatível. Não é confiar na minha juventude, né? Muitos confiam na questão social, financeira. Não vai acontecer comigo, eu tenho condição. A doença não escolhe
não escolhe posição social, né? Mata rico, mata pobre, né? Não confiar na minha intelectualidade. Eu conheço mais do que aqueles pobres ignorantes ali. Na minha espiritualidade, às vezes a gente se gaba muito, eu conheço a Deus, eu já tive experiências tremendas com Deus, né? E aquilo que eu falei, Paulo teve uma revelação tremenda da parte de Deus, mas ele não se orgulhou naquilo. Ele procurou, ele falou que mesmo que ele tivesse motivos para se orgulhar, porque ele tinha um relacionamento íntimo, e o Senhor, pela misericórdia dele, permitiu a ele uma revelação tremenda. Mesmo que ele tivesse condição de se orgulhar, ele preferia não olhar para aquele homem que teve aquela visão tremenda, mas para o homem que passava por lutas, que era apedrejado, que era preso, que estava em naufrágio, que passava fome, que passava sede. Aquele homem que orava a Deus por causa de um espinho na carne, que o Senhor não o libertava, que o Senhor não tirava. Era nesse homem que ele se glorificava, que ele se gloriava, que ele se orgulhava. Então quando a gente confia na nossa carne, na nossa capacidade, a gente está por conta própria, né? E como foi dito, a gente não tem força nenhuma, a gente não tem poder algum, nós somos pó, não temos poder. Por mais que tentamos parecer fortes, por mais que tentamos mostrar uma aparência de superioridade, né? A gente não tem condição nenhuma de resolver os grandes problemas, né, que enfrentamos na nossa vida. Nós dependemos do Senhor. E quando a gente toma essa consciência de que somos fracos, de que somos impotentes, de que não conseguimos, aí sim a gente começa a depender do Senhor. E quando a gente começa a depender e entregar os nossos problemas para o Senhor, aí sim a gente se torna fraco, a gente se torna fortes em Deus, porque não confiamos no nosso braço, e sim confiamos naquele que pode todas as coisas. Então essa é a lição de hoje, meus irmãos. O que torna uma pessoa forte ou fraca não é a presença ou a ausência de dificuldades, de luta, de espinhos. É justamente a maneira com que respondemos a Deus em meio a essas adversidades. A gente acredita, a gente confia no Senhor, ou a gente confia nos nossos próprios méritos, na nossa própria capacidade de enfrentar essas dificuldades. É isso que nos torna fortes ou fracos. E minha oração é que tenhamos essa consciência de que somos fracos. E quanto mais a gente entrega as nossas dificuldades, as nossas lutas ao Senhor, mais confiamos nele e mais nos tornamos fortes. E essa é a minha oração. Eu quero agradecer aos irmãos, eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo e falar que a próxima aula a gente vai falar sobre sofrimento, motivo de alegria, né? Baseado na carta do apóstolo Tiago. Amém? Então, obrigado por assistir esse vídeo, Deus os abençoe.